Zygmunt Bauman. E aí, bora trocar ideia hoje sobre esse filósofo do século XXI? Olha só, Bauman foi um cara bem atual que morreu no ano de 2017. Ele morreu bem velhinho, tem várias entrevistas dele aí explicando suas teorias. Bauman era um polonês que viveu todos os dramas ali da Segunda Guerra Mundial, ele fugiu da perseguição nazista na Alemanha e tudo mais. Cara, então Bauman produziu uma vasta literatura. Então de toda essa vasta literatura, o conceito mais importante dele é a ideia de liquidez. Esse conceito vai surgir numa obra chamada Modernidade Líquida, onde ele vai explicar o que significa, da onde surgiu essa ideia aí de liquidez. Para a gente entender isso, a gente primeiro tem que caracterizar um momento anterior a essa liquidez, a ideia de modernidade. Então, modernidade, para o Bauman, vai ser entendido meio como aquilo que aparece ali nos escritos do Marx com Engels ali, sobre aquela coisa de tudo que era sólido se esvaiu no ar, né? O Bauman vai meio que nessa linha aí, vai continuar essa metáfora. Por quê? A modernidade, ela se caracteriza como uma ruptura com as tradições do passado. Então eu tinha um sistema, não só político, mas econômico, cultural e tudo mais. Eu tinha todo um sistema, uma visão de mundo que vai ser rompida com a modernidade, com a chegada da modernidade. Claro que esse rompimento, ele não é uma chave liga e desliga, ele é gradual, paulatino, vai demorando, tem várias etapas. Então são séculos até a gente conseguir finalmente essa ruptura, essa cisão com essa tradição do passado. A modernidade, ela vai vir prometendo uma série de coisas pra gente. Só que, com o passar das eras, essas coisas elas não são alcançadas. Por exemplo, os próprios filósofos que eu citei há pouco, que falaram da solidez e as coisas se desfazerem no ar, Marx e Engels, eles prometem uma sociedade idealizada, dizendo o seguinte, que é inevitável que a sociedade alcance o socialismo, né? É inevitável que a revolução comunista ocorra. A galera ficou esperando e nada de comunismo até esse momento, ou seja, a modernidade prometeu uma série de coisas e não entregou. O mesmo vale para o outro lado da força, o capitalismo é a mesma coisa, prometeu toda uma coisa que não entregou, as crises do capitalismo estão aí para provar. Então a modernidade, ela cria um sonho, ela gera uma utopia, mas essa utopia ela falha na hora de se tornar realidade. E é daí que surge a ideia da modernidade líquida. A gente vai trocar uma ideia sobre Bauman, a gente vai estar falando justamente no que vem depois desta modernidade. E aí o Bauman usa essa ideia de liquidez para talvez evitar alguns termos que são meio complicados, como pós-modernidade e tudo mais, porque muito se confunde com pós-modernismo, que já é uma parada estética, outro rolê. Então, o conceito de modernidade líquida diz respeito àquilo que vem depois da modernidade, é uma ruptura da própria ruptura. A liquidez, que é a metáfora utilizada, vai se alicerçar em alguns pressupostos, como por exemplo, a ideia de fluidez, a ideia de flexibilidade e de imprevisibilidade. A partir desses pilares, o Bauman então vai construir todo esse conceito de liquidez. Mas pega a visão, não é só modernidade líquida que ele vai falar, o Bauman vai falar de outras coisas, como por exemplo amor líquido, relações líquidas, né? Toda uma outra gama de assuntos relacionados a essa liquidez. A gente destaca o conceito de modernidade porque ele é o conceito-chave que abrange tudo isso, ele é um conceito meio guarda-chuva. E aí dentro disso, vamos entender algumas peculiaridades dessa modernidade líquida. Olha só, a modernidade líquida traz com ela todo esse conceito de globalização, que você provavelmente já deve manjar e deve ter acompanhado aqui nas aulas de geografia. O rolê é que o mundo está muito mais integrado hoje do que no passado. Então, a cultura hoje ela é uma cultura muito mais globalizada. O consumo hoje é um consumo mais globalizado. A informação hoje se dissemina muito mais rápido e de maneira muito mais abrangente, fazendo com que o indivíduo ele desenvolva um certo grau de autonomia, um certo grau de instrução. Coisas antes que eram reservadas a um grupo seleto de pessoas, hoje acabam sendo divulgadas para o grande público. Esse conceito dialoga com outros conceitos de outros filósofos, como por exemplo, o conceito de indústria cultural de Fyodor Adorno e Max Horkheim. Além da ideia de globalização, um outro aspecto importantíssimo é a individualização, porque agora, com a modernidade líquida, a gente não está mais
se relacionando enquanto coletivo, a gente está cada vez mais individualizado. Muito porque boa parte das respostas que eu consigo hoje, elas se dão através, por exemplo, do meu computador. Então eu sento lá, pergunto para alguma AI, pergunto para um chat GPT, para um Bard, alguma coisa assim, e ele me dá uma resposta, eu crio aí meu próprio conceito baseado na resposta fornecida. Então não há mais aquela troca, aquele coletivo, né? Eu consigo, a partir do conforto da minha casa, criar a minha própria identidade e acreditar naquilo que eu me encontro. Então essa individualização vem justamente pela facilidade de acesso à informação e pela comodidade que o mundo oferece para a gente hoje. Seguindo aí, um outro conceito legal para a gente trabalhar é a ideia do consumo. O consumismo vai crescer a níveis absurdos pós-revolução industrial. Então esse momento de consumo exacerbado vai gerar dentro de nós essa angústia, essa ânsia de consumir. O Bauman vai dizer, inclusive, que a gente hoje se expressa consumindo. Você é aquilo que você consome. Então, trazendo isso para um rolê mais prático, é assim, eu vou comprar uma camiseta de algum rolê mais geek, algum rolê mais nerdola para falar, eu sou dessa galera. Então, ao consumir eu me expresso, eu sou aquilo que eu consumo. É uma parada ontológica, é uma doideira. Então, o Bauman vai dar essa letra pra gente na obra Modernidade Líquida, mas depois vai desenvolver essa ideia do consumo em outras obras aí. Hoje o consumo ele é em excesso e hoje é ele que dá sentido à nossa expressão enquanto ser. Para quê? Para preencher esse vazio, talvez, que a modernidade líquida trouxe. Porque, de novo, eu estou individualizando a pessoa, eu estou tirando aquela ideia do coletivo, eu estou gerando nela uma determinada angústia que vai ser preenchida, inclusive, pelo consumo. Quero falar para você um rolê bem importante na teoria do Bauman, que é a ideia de emancipação dos sujeitos. Falamos que a modernidade rompe com as tradições do passado. E é justamente aí que a modernidade líquida vai entregar uma parte do processo que a modernidade prometeu. Ou seja, a gente hoje é um sujeito mais emancipado, sim. A gente conseguiu romper com as instituições tradicionais, a família, o governo, a escola, toda essa coisa mais tradicional, a gente conseguiu superar isso aí, em partes. E aí a gente se tornou um sujeito mais emancipado, mas não necessariamente isso se dá de maneira direta. Por quê? Concomitante a isso, a gente também se alienou mais. Isso é, por um lado, a gente se emancipou sim em relação a essas instituições. Por outro, a gente está mais alienado, está mais focado, está mais solitário, está mais invernado em nós mesmos. Então, ao tirar o indivíduo dessas instituições tradicionais, ele vai ser um sujeito mais emancipado, em tese, mas ele vai cair nas garras de outras instituições. E aí o Bauman vai dar nome a essas instituições. A gente está falando aqui de quem? Das mídias sociais, a gente está falando de todo esse lance que a modernidade vai trazer de tecnologia. Se por um lado eu me emancipo disso, do outro eu me alieno. Então olha só, para resumir e finalizar esse processo, vamos entender que a modernidade vem de uma ruptura com o passado já traz aquele conceito mais sólido, e aí a modernidade líquida ela vai romper completamente até com a própria modernidade, transformando esse sólido num líquido, ou seja, ele é fluido, ele se adapta àquilo que está rolando. Essa é a ideia do líquido, ele pega a forma que ele precisa ter. Então, na prática, vamos pensar o seguinte, nas próprias relações entre gerações, a gente consegue visualizar tudo isso aqui. Eu pego, por exemplo, minha avó. Minha avó é uma pessoa daquelas muito religiosas, né? E aí minha avó, toda vez que me vê, ela fala, menino, tira essa barba, não pode ter barba e tal. Minha avó está embasada em quê? Em toda aquela ética protestante, a ideia do trabalho dignifica o homem, eu preciso ser um sujeito trabalhador barbado. Mas como eu só dou aula, eu não trabalho, tamo aí todo barbado, né? E aí eu explico para minha avó o seguinte, vó, não é assim, vó, a barba não tem nada a ver com a característica do trabalho, a gente está vivendo num mundo em que pessoas barbadas podem sim ter o direito de trabalhar e tudo mais, vamos romper com essas tradições do passado, vó. E aí minha avó não se convence, e aí eu tento trazer argumentos ferozes para convencer minha avó, eu falo, vó, Jesus Cristo era barbado, vó, Pedro era barbado, vó, os presidentes do Brasil lá na independência eram todos barbados, vó. E aí minha avó olhando tudo isso faz o quê?
pede para eu tirar a barba. Ou seja, é uma tradição que independe, é uma tradição que não está emancipada, a gente está institucionalizado. A modernidade líquida não, a gente pode se adaptar a tudo isso. Eu posso ser um sujeito barbado e ter um emprego, né? Essa é a ideia da modernidade líquida. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido um pouco de toda essa teoria do Bauman. Confere lá mais conteúdo no nosso blog, tem mais conteúdo no nosso canal e tchau!